receber mais do Senhor. Vamos declarar juntos? Neste mundo mal, eu encontro abrigo em ti, pois tu cuidas de mim. Se as situações tentarem esfriar a minha fé, permanecerei em ti. Não nego minha fé. Meu Deus é maior, Ele vive em mim. Não nego minha fé. Meu Deus é maior, Ele vive em mim. Ele vive em mim. Ele reina em mim. Ele reina em mim. Ele reina em mim. Ele vive em mim. Ele reina em mim. Ele reina em mim. Ele reina em mim. Que a graça e a paz do Senhor seja com a amada igreja. Que esse dia seja um dia maravilhoso, um dia abençoador. Que você venha aqui para abençoar e para ser abençoado e receber mais do nosso Deus. Eu quero, nesse momento, orar com a igreja. Que essa oração dessa manhã possa ser uma oração de gratidão ao Senhor por estarmos aqui nesse dia. Amém? Deus amado, Deus bendito, graças te damos, Senhor, porque mais uma vez Tu nos dá a alegria, o privilégio de estarmos reunidos em comunhão na Sua casa. Casa essa chamada casa de oração. E Deus, eu venho pedir que Tu possa estar olhando para o nosso coração. Se houver alguma coisa que não te agrada, alguma coisa que te entristece, que Teu Espírito Santo venha nos incomodar. Venha, Senhor, falar aos nossos corações. E que possamos nessa manhã, com a palavra, com a oração, com tudo aquilo que irá acontecer aqui, sairmos aqui renovados na Tua presença. Senhor, cada louvor aqui, cada palavra aqui é para Ti. Então recebe como cheiro suave. Abençoa, Senhor, cada irmão que aqui está. Abençoa o nosso pastor. Que a palavra que ele venha nos trazer venha do seu coração para o nosso coração. Recebe o nosso louvor. Te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode ler comigo o texto de Salmo 16, versículo 1. Eu não sei se está sendo projetado aí no Data Show. Já foi ligado já? Está sendo projetado já, irmão? É porque aqui não está saindo para mim, então eu não sei como está acontecendo. Salmos 16, versículo 8, 145, versículo 18. É uma leitura responsiva. E eu quero que você leia comigo a palavra do Senhor Jesus. Tá? Então eu lerei aqui. Diz assim: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem não te temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Ofereçamos sempre a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Vamos louvar o Senhor Jesus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade.
nosso Pai. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém, e aí podemos viver a vontade do Senhor. A palavra do Senhor diz que ela é boa, perfeita e agradável. Só basta que possamos todo dia buscar viver e querer viver a vontade do Senhor Jesus. Vamos declarar isso então? Pai nosso nos céus, seja o teu nome, teu reino nos damos, tua vontade seja feita na terra como é no céu.
descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Mais uma vez declare isso. Pai nosso, Pai nosso no céu, santo é teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Você pode se assentar. E eu quero convidar você a estar orando pela pessoa que está ao seu lado. Eu não sei se você conhece a pessoa que está ao seu lado, mas se não conhece, é o momento agora de você também abençoá-la. Então eu queria que você desse a mão à pessoa que está perto de você e olhe por ela agora, olhe pela família dela, olhe pela casa dela, pela vida dela, pelos sonhos, pela saúde. É um momento em que você vai estar clamando ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Então busca o Senhor agora em oração. Amém? Você pode continuar orando. Nossa irmã Jaqueline vai estar vindo aqui à frente, vai estar levantando um clamor pelos enfermos, por essa guerra que está acontecendo lá na Ucrânia, pelos desempregados. Clamar ao Senhor, buscar ao Senhor Jesus.
Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo grande privilégio que o Senhor nos dá de acordarmos nesse dia, num dia lindo de sol, e pelo grande privilégio que temos, Pai, de estarmos reunidos aqui como corpo, como família, podendo Te adorar, Te exaltar, prestar um culto que somente a Ti é devido, Pai. Agora nós estamos aqui, Pai, no momento de clamor, ó Pai, ao Teu nome. Pai, nós estamos aqui entregando diante do Senhor todas as nossas gratidões, todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações. Pai, certo que o Senhor está nos ouvindo, Pai. Pai, talvez estejam irmãos meus aqui clamando por saúde, Pai, por cura, Pai. E nós queremos que Tu és o nosso Jeová Rafá, aquele que cura, Pai. Mas talvez tenha pessoas aqui clamando, Deus, por provisão, Pai, por portas de emprego, Pai. Ó Deus, tem misericórdia, abre portas de emprego, Pai. Ó Deus, seja também, Senhor, com a nossa igreja, Pai. Obrigada pela nossa igreja, obrigada pela primeira igreja batista de Éden, que continua marchando, Pai. Obrigada pela semana linda que Tu deste à nossa igreja, uma semana de visitação. Ontem pelo evangelismo, muito obrigada, Pai. Nos dê visão, Pai, para que possamos continuar marchando e levando o Teu nome, Senhor, nessa cidade que tanto precisa ouvir do Teu evangelho, do Teu amor, Pai. Ó Deus, nós Te suplicamos também por essa guerra, Pai, pelos esses países que estão envolvidos, ó Pai. Ó Deus, tem misericórdia, seja com esses governantes, Pai. Pai, traz paz a esses lugares, ó Deus. Ó Deus, tem misericórdia dos povos, ó Pai, que estão envolvidos, ó Pai. Pessoas inocentes que estão sofrendo, ó Pai. Cristãos, Pai, que estão sofrendo. Sustenta os Teus servos naquele lugar, Pai. Ó Pai, obrigada, Senhor, por tudo mais uma vez. Obrigada porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. E nós queremos declarar nessa manhã, Pai, que somos totalmente dependentes do Senhor, Pai. Recebe o nosso culto, recebe a nossa oração, recebe a nossa gratidão e a nossa petição. Essa é a nossa oração nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento vamos estar dedicação de vidas, talentos e bens. Nosso irmão Cícero. Bom dia, igreja. Momento de dedicação de vidas, talentos e bens. Momento em que cada um de servo do Senhor coopera com a obra, com alegria, né? Com alegria no coração, como diz a palavra. Nós estamos já no meio do mês e a gente ainda precisa das ofertas dos... Oi. O pessoal está feliz, sem máscara, não é isso? Aí boa parte está sem máscara, então o pessoal está, né? Isso. Estão comigo? Estão com o Senhor? Estamos, né? Então vamos lá. Momento de dedicação de vidas, talentos e bens. Momento no qual a gente participa no culto do Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós temos a campanha, nós estamos no meio do mês, como eu estava falando, e com isso a gente precisa complementar o mês para mandar missões. Logo mais haverá um momento especial de missões, em que nós poderemos expandir melhor o assunto. A outra campanha também é a campanha das cestas básicas, tem um Pix,
quem quiser fazer o Pix, quem quiser coloca no envelope. É uma campanha Cestas Básicas, que a nossa igreja, o Ministério de Beneficência, está promovendo. E também temos a nossa obra, né? A nossa obra está avançando. Nós estamos chegando nas 2 semanas cruciais, marcamos a nossa reinauguração para o dia 27, e essas 2 semanas serão intensas de obra. Então, se você tem disponibilidade, puder vir ajudar em algo, procure o pastor, a gente pode realocar a sua força de trabalho em algum lugar que a gente possa avançar com a obra. Bom, nós estamos na campanha para pagarmos, nós adquirimos a iluminação cênica. Vai, a outra, anterior. Isso. Nós já adquirimos a iluminação cênica, então nós estamos com valores a serem pagos mensais. Da última vez que eu projetei aqui, nós tínhamos uma entrada de R$5.000 e nessa última semana entraram mais R$3.000 para a oferta para a iluminação. Então vocês podem ver que eu coloquei mais 3x. Quando tiver um X vermelho no holofote, indica que entrou R$1.000 para pagarmos a iluminação. Então vocês podem perceber quantos holofotes a gente precisa eliminar. Então, com isso, irmãos, a gente conta com a oferta de todos. Pode ser no envelope próprio, pode ser no envelope da igreja, só dizer obra, iluminação, ou pelo Pix. Esse número de Pix é direto numa conta da obra, tá? E pode ser qualquer valor. R$2, R$1, 10, 5, vai juntando, no final a gente consegue eliminar um holofote daquele. Posso contar com o apoio dos irmãos, irmãos? Hein? Amém? Quem já contribuiu, pode contribuir de novo, né? Não é proibido contribuir de novo, não. A gente precisa mesmo da oferta. A gente não está mostrando a obra lá embaixo, não está projetando aqui para vocês verem, que a gente quer fazer uma surpresa, até para quem não gostar, já diga lá, já está pronto, né? Ah, já está pronto, não é isso? Então, você que nos vê de casa, quiser participar, nos ajudar, ali é o nosso Pix, pode contribuir, que toda oferta é bem-vinda. Vamos ler 2 Coríntios 9, 6, 8. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Amém?
Oremos. Amado e grandioso Deus, mais uma vez viemos a Ti, ó Pai, para agradecer pelo dia, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na Tua casa e pela oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui dizimando e ofertando, Pai. Isto é uma ação de culto, de gratidão a Ti, porque se nós dizimamos e ofertamos, é porque Tu já nos abençoaste. E por isso somos gratos. E com coração grato, retribuímos ao Pai, para que a obra aqui neste local possa avançar a cada dia, ó Pai. E que recursos aqui auferidos, ó Pai, sejam usados na promoção da Tua palavra, para que almas possam ser resgatadas, ó Pai, e convertidas ao Seu santo nome. Esteja conosco, ó Pai, nos abençoando, nos dando a Tua graça, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. O hino 528 do nosso cantor cristão. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Todo o poder o Pai nos deu. Todo o poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Eis os milhões que em trevas tão medonhas vivem perdidas sem o Salvador. Quem lhes dirá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo o poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Portas abertas, eis por todo o mundo, tempo de ceifa, agora aproveitai. Servos de Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo o poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ouvinte a mim a voz divina chama, e declamai em nome de Jesus, que para salvar-nos do castigo eterno, seu sangue derramou por nós na cruz. Todo o poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, sempre eu estou convosco. Oh Deus, apressa o dia tão glorioso, em que os remidos todos se unirão, em grande coro, santo jubiloso, pra todos sempre glória te darão. Todo o poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, sempre eu estou convosco.
Oi, oi, oi. Alô? Oi, oi. Que eu sei que esse aqui funciona, eu sei. Mas estou insistindo com o outro. Tá? É porque... Então vamos lá. Depois que eu me acostumei com esse microfone, ele me ajuda muito. Eu fico com as mãos. É igual reger. Eu já vi regente na praça ter que segurar o cantor na mão, sem uma estante para botar o cantor, e ainda ter que segurar o microfone. Como é que rege? Eu já vi isso. Mas fazer o quê? Cura a sua cabeça e vamos orar. Pai querido, obrigado porque estamos aqui, apesar das dificuldades, das circunstâncias, mas o Senhor nos trouxe aqui, estamos aqui para adorar o Teu nome, glorificar o Teu nome, e estarmos buscando entender um pouco mais daquilo que a Tua palavra nos diz. Obrigado porque o Ebenezer já teve a escola bíblica e depois do culto nós teremos também as nossas classes da escola bíblica. Eu peço que o Senhor continue conosco até sairmos do templo e que o Senhor continue conosco, nos levando para casa e continue nos abençoando, Pai. De que sempre possamos sentir que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos pensar nessa manhã como alcançar as multidões. Eu não tenho outra forma de pensar sobre a existência da igreja sem imaginar que a igreja existe para buscar aqueles que estão perdidos. Porque se Deus não tivesse esse objetivo maior para cada um de nós, Ele nos levaria tão logo entregássemos nossa vida a Jesus. Nos convertemos, estamos salvos, pronto, pode ir para a casa do Pai. Mas por que é que Ele nos deixa aqui? Ele nos deixa aqui porque tem um propósito, Ele tem um projeto de vida para cada um de nós. E o plano dele é que sejamos testemunhas dele. Por isso Jesus disse, vós sois... Agora nem esse. Oi. Jesus disse, vós sois minhas testemunhas. Então nós somos testemunhas de Jesus. Talvez o grande problema é que nós queremos ser muitas coisas. Nós queremos ser pastores, diáconos, líderes, gestores da causa, mas não queremos ser testemunhas. E Jesus disse, vós sois minhas testemunhas. Então, como alcançar as multidões? Então, tem 2 versos que eu quero ler com vocês. O primeiro é em Mateus capítulo 8, verso 36, quando o texto diz, vamos ler juntos? Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Depois nós leremos o próximo verso. Esse verso ele diz, ao ver as multidões, ele teve compaixão. Essa compaixão poderia ser traduzido como amor. Ele sentiu profundo amor, uma profunda simpatia, uma profunda afeição ou uma profunda misericórdia. Tá? Então poderia ser traduzido assim. Mas, na verdade, lá no original, fala dos intestinos. Intestinos. Porque o povo antigo, eles achavam que os nossos intestinos, um outro órgão que eu não me lembro agora se rins mas que era a fonte dos nossos sentimentos. E aí, a expressão lá é intestinos, dá para traduzir como intestinos. E todos nós sabemos que as circunstâncias ao nosso redor, tudo aquilo que vai nos influenciando, circunstâncias adversas, isso vai mexendo com a nossa emoção. Vai mexendo com a nossa emoção.
e na maioria das vezes mexe com os nossos órgãos intestinais. E você sabe quantas vezes você teve problemas intestinais, por quê? Porque a emoção foi afetada. Certo? E então por isso o texto lá, a expressão lá. Então o que Jesus sentiu? Ele sentiu essa, como se fosse uma revolta interior. Ele sentiu uma profunda emoção. É como se os intestinos de Jesus tivessem se revoltado, se revirado. Nesse momento, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque andavam aflitas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Quando ele diz como ovelhas que não têm pastor, eu não posso dizer para vocês quantas sinagogas haviam em toda aquela região, mas em Jerusalém havia mais de 400 sinagogas, e mesmo assim o povo estava como ovelhas sem pastor. Ontem na visitação, eu me impressionei numa rua que nós fomos, e era uma igreja, passou uma casa, outra igreja, em frente outra igreja, e eu fiquei pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Eu fiquei pensando, quem sou eu? Mas nós precisávamos entender o que esses líderes, o que essas igrejas estão pensando. Se é só abrir uma porta e botar igreja, ministério tal, muro de fogo. Tem uma igreja muro de fogo, né? E então, não ali, não aqui em Éden, é fora de Éden, mas eu passo lá e eu vejo aquilo, muro de fogo, igreja, ministério, muro de fogo. Ministério, cuspe de Jesus. Então o que estão pensando? Jesus disse, vocês são minhas testemunhas. E ele sentiu uma grande compaixão daquele povo numa cidade que tinha mais de 400 sinagogas. E nas cidades circunvizinhas, não posso imaginar quantas. O verso seguinte, em João capítulo 4, verso 36, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Então já naquela época, há 2000 anos atrás, já os campos estavam maduros para a colheita. Quer dizer, os frutos estão prontos, é só colher. É só colher. E é isso que está acontecendo. Então, em primeiro lugar, como alcançar as multidões? Tendo uma visão das multidões. Nós precisamos ver as multidões. Nós temos vários problemas. Um outro problema é que nós não vemos as multidões, nós só vemos a nossa igreja. Nós só vemos a eclesiologia, nós só vemos o que acontece aqui dentro, nós só vemos o como fazer, o como administrar, o como gerir, o como pregar, o como ensinar, só isso. Esquecemos as multidões. Jesus disse para levantarmos os olhos e observarmos. Então nós precisamos ter uma visão das multidões, nós precisamos ter essa visão, não tem outro jeito. Ou então não somos uma igreja bíblica. Tendo uma visão das multidões. Para ter uma visão das multidões, como é que você olha esse macro? Você só olha esse macro olhando para o micro. Você tem que pensar no atacado, mas você só consegue no atacado pensando no varejo, no 1 a 1. E são pessoas, são indivíduos. Então pense em cada indivíduo. E pensando em cada indivíduo, eu não posso deixar de dizer para você que nós temos que começar na nossa própria casa. E aí nós temos na nossa casa os nossos familiares. Nós temos os nossos familiares, cônjuges, filhos, netos, que estão dentro da nossa casa. Aí você diz assim, mas que legal, o meu filho, ele já participa da EBD, ele chegou em casa cantando, ele sabe, e não sei o quê, o meu filho sabe, o meu filhinho, a minha filhinha já sabe, já decorou, já canta, não sei o quê, isso não garante que ele foi salvo. Quantos que aprenderam e foram para o mundo, e foram para o inferno, morreram e foram para o inferno, e passaram pela igreja, e aprenderam. Você tem que ter certeza, entregou a vida para Jesus. O meu filhinho é de Jesus, é salvo. Não basta estar na igreja, não basta fazer parte dessa multidão. Você precisa começar então, pensando nessa multidão, olhando para o indivíduo. É o familiar na sua casa, é o seu parente, é o seu vizinho, é o colega de trabalho.
lá no trabalho, é o colega de trabalho, é o colega na sala de aula. Então, o indivíduo, o Levi não me pediu para dar um testemunho aqui sobre a visitação ontem, não sei se ele coletou as informações, mas o nosso grupo, pessoas vindo, descendo as escadas para receber uma oração na calçada, famílias ali tomando cerveja e tal, e pararam para a gente orar, família desligando lá o som para a gente orar por eles. Uma mulher desceu correndo e falou: eu quero que o senhor ore, pastor, eu quero que o senhor ore pela minha irmã, ela está depressiva. Eu fui buscá-la em Vitória para ficar comigo, e a irmã chorando, e a gente orando ali por ela. Chamei a Sueli e falei: Sueli está aqui, ó, celebrando. Tá, peguei o telefone. É o indivíduo, não adianta querer ganhar o bairro para Jesus, é ganhar pessoas. Então esses contatos pessoais, nós precisamos disso. Então cada indivíduo, o ser humano perdido, está sofrendo. Quando Jesus olhou, Ele teve misericórdia, porque estavam aflitas e desesperadas e desamparadas. Esse desamparado, Jesus disse que elas estavam, também a tradução poderia ser angustiadas, desorientadas, em alguma tradução abatidas, prostradas. O ser humano está assim prostrado. Às vezes você conversa, a pessoa está tudo bem, tal, vai no mercado, mas quando ela está sozinha, ela está prostrada. Ela desistiu da vida. Então Jesus viu essas pessoas já lá e aqui também. Nós estamos vivendo essa época, um tempo assim. O ser humano sem Jesus está sofrendo. Certo pai, eu não tenho agora dados, informações, não me lembro onde eu peguei esse dado. Aquele pai matou o filho. E terminou de matar o filho, ele teve um ataque cardíaco e morreu. Depois de matar o próprio filho. As pessoas estão assim. É um desespero. Em Isaías capítulo 57, verso 20, nós lemos: o homem ímpio é como o mar agitado. O homem ímpio, o pecador, a pessoa que não conhece Jesus, que ainda não entregou a vida a Jesus, é como o mar agitado. Você não facilita no mar agitado. É como o mar agitado. Mas a palavra de Deus também diz em Provérbios 4:18, o homem justo é como a luz da aurora. E quando diz aqui o homem justo, está pensando naquele que conhece Deus, temente a Deus, que serve ao Senhor, que entregou a vida a Jesus, é como a luz da aurora. Eu gosto de lembrar um livro antigão que eu li. Esse livro foi escrito lá em 1900, talvez início de 1900, e o autor diz que o perdido está na cela da morte. O que é cela da morte? Você está cavalgando, você está no cavalo montado e está levando o perdido. A morte é o condutor daquele cavalo, e ela está galopando, acelerada, até a morte. E quando chega lá, ela não cai no inferno, ela dá lá um tranco e joga o pecador no inferno e volta para buscar outro. E está levando. É como se fosse um piloto ou um motoboy levando o carona para a morte. O perdido é um carona sendo levado para o inferno. E assim, em Efésios capítulo 2, verso 1, nós lemos: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. É assim que nós estávamos. E aí Jesus nos resgatou, nos selou com o Espírito Santo da promessa. Somos salvos, nós vamos para o céu, mas nós não podemos ir sozinhos. Nós precisamos levar pessoas conosco. Quando chegarmos lá, Jesus vai pedir: mostre-me as tuas mãos. Muitos vão mostrar as mãos, vão dizer: olha, eu trouxe comigo, ou eu já fiz com que viesse na minha frente para cá, Jesus. Várias pessoas. Mas alguns vão ter as mãos sujas de sangue. Do sangue daquele ímpio que morreu e foi para o inferno sem Jesus, porque eu não falei para ele, porque você não falou. E a Bíblia diz que o sangue deles vai ser cobrado nas nossas mãos. Vocês estavam mortos, mas foram resgatados, salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Estar longe de Deus é o maior risco. Estar longe de Deus é o maior risco. O folheto que a gente está distribuindo o título é Pior que a Covid, é isso? Pior que a pandemia? Pior que a pandemia. E aí eu entreguei numa casa, aí a pessoa falou assim: pior que a pandemia? O que é pior que a pandemia?
Eu falei, o pecado. E ela tinha dito já que não queria nada, porque eles eram de uma outra igreja e tal, um monte de gente sentada, adolescentes, um monte lá. E eu disse para ela, o pior que a pandemia é o pecado. Adolescente sabe muito bem o que é o pecado. Os adultos também sabem, idosos também sabem, mas os adolescentes estão experimentando conhecer o que é o pecado. Pior que a pandemia é o pecado, que macula a alma, e ninguém pode tratar, só Jesus. Pior que a pandemia é o pecado. Então viver longe de Deus é o maior risco. Pode acontecer uma morte iminente, você pode estar vivo agora e morto logo mais, sei lá. Logo mais à noite, alguém pode pedir, pastor, anuncie aí que fulano morreu, estava no culto de manhã. Você vai dizer, está amarrado. Eu já estou dizendo que está amarrado, você não vai dizer. Logo mais à noite, dizer que o pastor Arildo morreu. Mas isso é impossível. Há uma probabilidade muito grande disso acontecer com alguém aqui. Tá, então, estar longe de Deus é um risco muito grande. Pode acontecer uma morte iminente, uma tragédia, tornados, terremotos, tsunamis. Então, pode acontecer tanta coisa. Há alguns momentos que marcam a nossa vida. Eu lembro quando eu estava no quartel, lá na Vila Militar, e eu pegava um ônibus, eu acho que era Magalhães Bastos, Pavuna. E aquele ônibus veio, quando ele estaciona, ali em frente o mercado, o material de construção Pavuna, Pavunense, não sei, quando ele estaciona, um caminhão está dando ré. Quando aquele caminhão está dando ré, uma vara de ferro, 3/8, entra pela janela do ônibus. E eu fico pensando, gente, eu estava em pé. Gente, se tem alguém sentado ali, essa vara de ferro teria atravessado essa pessoa. Nós não sabemos a que horas. O ser humano não sabe. Então nós precisamos estar atentos. Alguma coisa pode acontecer, qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. E aí, como é que é? Você vai para onde? O teu filhinho querido vai para onde, se ele não tiver certeza da vida? Aconteceu um acidente. Ele foi para onde? Você não sabe. O papai, a mamãe, o netinho, foi para onde? Você não sabe. Então precisamos falar de Jesus para eles. Nós precisamos ter a certeza. Era meu filho, era minha filha, era meu neto, minha neta, e ele era de Jesus, foi para o céu, está com Jesus lá no céu. Então, se você percebe um cego, uma pessoa que tem deficiência visual, ele está andando e tem um precipício, e ele está andando, e você percebe que ele vai cair no precipício, você fica calado, você fica quieto? Não fica, você corre lá, você socorre, você diz para a pessoa não continuar andando naquela direção. Só que se aquele cego tiver Jesus como Senhor e Salvador e cair no precipício e morrer, ele vai para o céu. Mas o perdido, se morrer sem Jesus, vai para o inferno. Vai para o inferno. Então nós precisamos ter certeza, esse aí é de Jesus. Em Provérbios 24, verso 11, vamos ler juntos? Liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que estão caminhando trêmulos para a matança. Meus irmãos, eu tenho repetido isso aqui muitas vezes. Quanta gente hoje está caminhando trêmulos para a matança. Pode ser que agora alguém esteja sendo levado, amarrado, algemado para a matança, para ser morto. Pessoas trêmulas, ou não sendo algemado, levado para ser assassinado, mas estão sabendo que mais daqui a pouquinho vão morrer. Trêmulas, sendo levados para a matança. E eu tenho repetido aqui, o homem viverá o quanto Deus viver. Precisamos saber disso. O dia que Deus morrer, o ser humano vai morrer. Mas como Deus nunca vai morrer, o ser humano também nunca vai morrer. Eu estou falando da eternidade do ser humano. Se for para o inferno, se seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, seu pai, sua mãe morrer e for para o inferno, vai viver, e aí não é morrer, vai viver no inferno, vai existir no inferno por toda a eternidade. Não vai acabar nunca. Você imagina, você saber que um familiar seu, que um amigo seu, foi para lá porque você não falou, você não alertou, você não pregou. Por toda a eternidade. E Jesus então faz a diferença. Jesus Cristo é a única esperança. Então Jesus faz toda a diferença.
Eu já contei algumas vezes, eu vou repetir isso aqui. Um pastor que eu admirava muito, eu não sei se ele já faleceu, ele estava em Curitiba, eu não sei se ele já faleceu, pastor Samuel Mitty. Samuel Mitty foi pastor aqui no Brasil, e ele se tornou diretor da Junta de Missões Nacionais, e depois ele foi servir em Portugal como missionário, e depois ele voltou para Curitiba, e ele se tornou lá líder do seminário lá em Curitiba e tal, um homem de Deus. E ele contou para a gente. Um dia ele estava na praia. Ele está sentado na praia, lá na areia, com a família e tal, e de repente ele olhou assim para o lado e ele não viu o filho. E ele olhou para a água e ele não viu o filho. E ele levantou e começou a procurar e ele não viu o filho. E ele começou a correr pela areia da praia, para lá e para cá, procurando o filho, e gritando pelo filho, e procurando o filho. Agora você imagina esse sentimento. Eu sei que você teria esse sentimento, com certeza teria esse sentimento, mas é esse sentimento que Deus tem por todas as pessoas, e que levou Deus, o Pai, a enviar o seu Filho para morrer na cruz, para que essas pessoas fossem encontradas, fossem resgatadas. E é o nosso papel, nós precisamos ter esse sentimento. Por isso Jesus, ao ver a multidão, teve compaixão delas, teve compaixão daquela multidão. Nós precisamos ter esse mesmo sentimento que Jesus teve. Como alcançar a multidão? Ou as multidões, né? Como alcançar as multidões? Arcando com os custos. Há custos. Para alcançar as multidões, há custos. Não adianta você dizer só saliva, só saliva, só saliva. Não adianta. É preciso coçar o bolso, é preciso enfiar a mão no bolso, não é só argumento, não é só conversinha, não é só ficar fazendo motins, tem que enfiar a mão no bolso, não tem outro jeito. Em Lucas capítulo 9, verso 23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então ele está dizendo que nós precisamos negar a nossa vida, e nós precisamos abrir mão de muita coisa. Eu não vou entrar aqui em textos que falem sobre dízimos e ofertas, mas nós precisamos cooperar com a obra de Deus. Nós estamos naquele trabalho ali no templo. O Cícero diz que a gente não está deixando entrar porque está horrível, irmãos, tem muita poeira, está sujo, tá? Então nós temos mais 2 semanas para a gente melhorar. Domingo talvez vocês podem entrar para ver, está muito sujo aquilo lá. Eu fico todo final de semana pensando em limpar ali a plataforma, tirar aquilo, limpar e tal, mas se eu fizer isso, eu estorvo os trabalhadores, eles estão trabalhando, eles vão parar para fazer limpeza, e fazer limpeza toda semana, então não dá. Mas semana passada nós precisávamos comprar uma ferragem. Nós queremos botar uma porta que saia ali debaixo da galeria para sair. É uma porta de fuga também, de emergência, mas é também uma porta que muitas pessoas que vão ao banheiro, saem tal, e entram, não precisam passar ali na frente do púlpito. Mas é uma porta também, o bombeiro não pediu isso a gente, o corpo de bombeiros, mas a gente vai fazer, nós vamos ir além do que eles estão pedindo. Tá? Por ir além, deixa eu abrir um parênteses aqui, quanto à máscara, agora é facultativa, tá? Eu trouxe a minha máscara, estou até com 2 máscaras aqui, e se eu for conversar com alguém usando máscara, eu devo colocar a minha máscara, mas é facultativo, tá ok? E aí nós não estamos mais verificando a temperatura, e o álcool em gel vai continuar, porque eu acho que a gente precisa continuar com o álcool em gel, lavando as mãos, e de vez em quando você vai saber que precisa usar a máscara, tá? Ok. Então, é facultativo. Mas aí nós queríamos botar essa porta lá, e tínhamos que comprar a ferragem da porta, mais as 2 portas que saem do púlpito e outros materiais. Aí o serralheiro fez o orçamento, ficou lá em 2.700 e pouco. Aí eu falei com ele assim: se eu arrumar 3.000, dá? Porque sempre vai comprar, chega lá, aumentou uma coisa, não sei o que e tal, o preço é outro. Aí ele falou: 3.000 vai ter troco, pastor, vai ter troco. Isso era 5h30 mais ou menos. Eu fui para casa, eu tinha que ir lá tomar um banho e tal, e voltar, que tinha outra atividade. Aí eu fui, quando cheguei em casa, abri o celular, está lá um recado: fulano transferiu R$3.000 para ajudar na obra. Olha, eu saio daqui conversando com o serralheiro,
E na hipótese de R$3.000, eu chego em casa, abro o celular, a pessoa transferiu, a pessoa não está frequentando aqui, a pessoa não mora por aqui, mas transferiu R$3.000 para ajudar na obra. Aí eu disse, Deus está nesse negócio, não está? Aí alguém fala assim, é negócio de homens, vontade de homens, não sei o quê. Eu nem queria fazer isso aí, mas estou sentindo Deus aprovando. Eu estava com medo dessa obra, de investir, eu queria dar um jeitinho, mapear, ver a luz, a iluminação, trocar a fiação e tal, ver o forro, mas aí está fazendo muito mais. E eu sinto Deus aí operando, e Deus confirmando e abençoando. É preciso dinheiro, irmãos. Como é que eu saio, como é que eu compro as coisas se não tiver o dinheiro? E aí a pessoa ajudou, graças a Deus por isso. Então é preciso trabalho, sim, é preciso trabalho, é preciso esforço, sim, é preciso lutar. A gente fala, vamos lutar, vamos arregaçar as mangas, sim, mas é preciso dinheiro. O que adianta ter gente para trabalhar, gente disponível para trabalhar e não ter recursos? Por exemplo, ontem nós saímos para distribuir panfletos e folhetos. Os nossos evangelhos, eles terminaram no fim mesmo o trecho que nós fomos desenvolver. Mas aí não tem mais evangelhos. Se a gente sair semana que vem para entregar novamente, tem que ser só folhetos, que os evangelhos acabaram. Como é que compra evangelho? Deus vai fazer cair evangelho do céu? Ele já fez, já caiu, foi escrito, né? Agora nós temos que pagar para ter os evangelhos, e custa apenas 75 centavos cada evangelho. Era R$1. Eles abaixaram o preço, eu não sei quanto ainda está. Então Deus toma a iniciativa, Ele salva o ser humano, Ele dá dons, Ele dá vocação específica para algumas pessoas. Tem pessoas que têm vocação para trabalhar em várias áreas, mas tem pessoas que têm uma vocação específica para trabalhar numa determinada área. E Ele confia em nós, Ele entrega nas nossas mãos, Ele coloca a igreja dEle nas nossas mãos, os ministérios nas mãos dos crentes, dos membros da igreja. E Ele alerta os crentes, os membros da igreja, para áreas específicas que cada um deve agir. Ele faz isso, mas é preciso recurso para sustentar isso. O Billy Graham foi o maior pregador do século passado. O Billy Graham disse, a evangelização, a conversão de alguém custa 5%, mas a manutenção do convertido custa 95%. Por que estamos fazendo aquela obra lá embaixo? É para evangelização ou é para manter os evangelizados? Qual é o tema que nós encontramos para aquela campanha? Valorizando a adoração. Valorizando a adoração. Então o foco não é a evangelização, é a adoração. Então o foco está em nós, os adoradores, né? Os adoradores, aqueles que cantam, aqueles que tocam, aqueles que pregam, aqueles que encenam e tal, os adoradores, o foco está nos adoradores, não é na evangelização. Por que nós temos estacionamentos para evangelização? Não, é para você que é membro da igreja, chegar e encostar lá, ter o local para botar o seu carro. Estamos pensando nos crentes. 5% de tudo isso é para não crente que vem aqui, levanta a mão e tal, 5%. O resto é para manter a galera. É para manter a tribo unida. 95%. Tá? E então, você vai dizer assim, pastor, isso está errado. Não está errado não, sabe por que não está errado? Porque a pessoa que precisa ser ganha para Jesus, está lá dentro da sua casa. Está lá do lado da sua casa, está na sala de aula que você estuda, está lá no seu trabalho, não está aqui. Então o Billy Graham estava certo, a gente gasta para manter aqueles que você vai ganhar, que você vai trazer para Jesus. E a gente investe para manter essas pessoas. E é assim mesmo. Então não adianta, vai ter um ou outro dizendo assim, não pastor, então vamos inverter isso, vamos gastar só 5% com a gente, 95% com missões, então, vai um monte de confusão, faz o que tem que fazer. Fala de Jesus para as pessoas que estão ao teu redor. É isso. É o que tem que fazer. E sempre foi assim, não é que não possa mudar. Não é que não possa mudar. Mas é assim, manter. Você planejar ter um filho é 5%. E aí vai lá, engravida, nasceu o bebê. 95% é para manter essa criança.
É assim ou não é? Aí você vai saber, né? Quando a porca, como é? Que a porca torce o rabo, se não for cotó, né? Aí você vai ver, nasceu, aí você vai investir. Para nascer, 5%, tá? Vamos continuar. Então Deus toma a iniciativa, mas nós temos que salvar, de vocacionar, mas nós temos que cuidar. Então nós temos que investir tempo e dinheiro e fazer isso na causa de Deus. E nós investimos tempo e dinheiro em tantas outras coisas, e às vezes não investimos na causa de Deus. Meus irmãos, nós precisamos botar a mão na consciência. Em quantas coisas estamos investindo o nosso dinheiro? E esquecemos de investir na causa de Deus. Nós temos aqui na igreja um grupo muito grande de pessoas que investem na causa de Deus. Pessoas que investem, às vezes são dízimos pequenos, às vezes são dízimos grandes, são valores significativos, mas pessoas que entregam o dízimo, entregam as suas ofertas, que bancam o trabalho da igreja. Então nós precisamos fazer isso, nós precisamos bancar, nós precisamos sustentar a causa de Deus. Hoje à noite, nós vamos ter um culto aqui. Nós vamos ter o pastor Alexandre pregando aqui. Confesso, Levi, que eu acho que há muitas igrejas batistas no Brasil que deveriam receber o pastor Alexandre hoje à noite. Há igrejas com assistência de 2.000 membros, de 3.000 membros, de 1.000 membros. Igrejas que cooperam muito com a denominação. E o pastor Alexandre não atendeu a esses convites, eu não sei porquê. Ele é coordenador de missões mundiais, no mundo inteiro. Ele é o coordenador. E ele aceitou vir pregar na nossa igreja hoje à noite. Vir pregar na nossa igreja hoje à noite. Eu louvo a Deus por isso. Mas aí ele vai pregar aqui na igreja. Ele vai falar de missões mundiais. O tema é compaixão, né? O tema de missões mundiais esse ano é Viva a Compaixão. Viva a Compaixão. E aí ele vai pregar. E aí pode ser que alguém realmente entenda, se emocione, goste, diga, eu vou orar por esse campo missionário. Ele vai falar de alguns campos missionários, com certeza ele vai falar sobre lá a Ucrânia, dos nossos missionários na Ucrânia. Não sei se ele vai fazer apelo para decisão. Aí termina o culto, ninguém se decide, sei lá, ninguém vem à frente. E aí a gente vai para casa, para a pizzaria, para o McDonald's, para as nossas lanchonetes. E aí a gente come, bebe e tal, volta para casa e semana que vem, novamente uma semana. Meus irmãos, quando um culto acontece, ninguém se converte, nós deveríamos voltar para as nossas casas, curvar os nossos joelhos, dobrar os nossos joelhos e derramarmos lágrimas aos pés do Senhor. Quando o culto acontece, é realizado, e ninguém se comove, ninguém se manifesta, ninguém é tocado, nós deveríamos voltar para casa, para chorar, para lamentar. Choramos pelo futebol, mas não choramos pelas almas perdidas. Choramos por tanta coisa, mas não choramos por esse mundo sem Jesus. Os custos são grandes com a evangelização, a integração, a edificação. Se quisermos fazer um serviço bem feito, nós precisamos investir. Não vai me fotografar usando um lenço, né? As mulheres, o Ministério de Mulheres, antigamente, Sociedade Feminina, e aí as mulheres compravam a revista delas, as revistas, né? E aquilo me deixava envergonhado, porque eu acho que a igreja, com a entrada dos dízimos e as ofertas, isso é para bancar as revistas das mulheres cristãs, as revistas dos embaixadores, das mensageiras, da escola bíblica dominical. Se alguém quiser dar uma oferta para ajudar
na educação cristã, isso é muito bem-vindo, mas a igreja precisa bancar isso. Então a igreja tem suas despesas. Então, eu ouvi de um seminário que alguém disse lá para os seminaristas, que eles deveriam se formar, se tornar pastores, mas eles não deveriam pregar sobre dinheiro. Que o dinheiro ofende, não sei o que e tal. Não pregue sobre dinheiro, pregue sobre Jesus. Fale sobre a volta de Jesus, fale sobre misericórdia, mas não fale sobre dinheiro. Meus irmãos, eu sou de um outro seminário. Eu aprendi a falar sobre dinheiro. Eu aprendi a falar sobre dízimo. Mas eu não aprendi isso no seminário, não. Eu aprendi isso desde criança. E eu vou dizer para você, eu não sei quem colocou isso no meu coração. Porque não foi ninguém. A minha compreensão sobre a Bíblia, a minha compreensão sobre o sustento da causa de Deus, me levou a entender que eu tinha que entregar dízimos e ofertas. Eu me lembro em Colatina, a gente indo para a igreja, e aí nós tínhamos o nosso dinheirinho. Nós vamos chupar um picolé e dar oferta na igreja. Chupar um picolé e dar a oferta. Então tinha o dinheiro já contado. Mas alguma vez, eu e meu irmão Assis, a gente dizia assim, hoje nós vamos tomar um sorvete. Para tomar o sorvete tinha que não dar a oferta. Sabe qual era a nossa decisão, eu e o Assis? Nós vamos dar a oferta e nós vamos comprar um sorvete. E a gente vai compartilhar o sorvete, a casquinha. Mas não deixávamos de dar a nossa oferta. Quando vim para o Rio de Janeiro, com 14 anos, e aí entregava meus dízimos. Com 17 anos, aí trabalhando, eu mudei para Belfor Roxo, a minha igreja lá em São Bernardo. Eu não ia todos os domingos, eu não tinha dinheiro para pagar passagem todos os domingos, mas eu ia então uma vez ou outra, mas ia sempre entregar o meu dízimo. Um dia quando eu cheguei atrasado, já tinha passado o momento da dedicação. Aí o culto prosseguiu, terminou o culto, aí eu procurei o tesoureiro e falei, irmão, eu vim entregar o dízimo e já tinha passado. Aí ele chamou alguém e falou, vem cá, vou te mostrar um dizimista fiel. Aquele jovenzinho, um jovenzinho. Aí chamou alguém para mostrar que está um dizimista fiel. Eu louvo a Deus por isso. Aí quando aquele pastor saiu da igreja, ele deixou a igreja ficou sem pastor, ele disse, se eu pudesse ficar até a eleição do novo pastor, até a posse do novo pastor, eu indicaria o Arildo para ser o meu sucessor. Aquele adolescente e agora aquele jovem se tornou o sucessor daquele pastor. Meus irmãos, quantas pessoas podem ser indicadas pelo pastor da igreja para serem seu sucessor? É um privilégio muito grande, para mim foi. Para mim foi um privilégio muito grande. Então eu prego sobre dinheiro, dinheiro pertence a Deus, precisamos ser bons mordomos, nos alegramos quando nós temos consciência de que não estamos fazendo nada, comprando nada com aquilo que pertence ao Senhor. Eu sei que aquilo pertence ao Senhor, eu entreguei a Ele, eu estou usando o que é meu, ficou para mim. Então nós somos pessoas felizes. Nós podemos levantar a cabeça, nós podemos discutir na igreja, nós podemos conversar, por quê? Porque nós não devemos à igreja, nós não devemos a Deus. O que é do Senhor entregamos. Eu preciso ensinar isso. Jesus disse para ensinar todas as coisas. Eu preciso ensinar isso, o que é do Senhor é do Senhor. O que é dele é dele. E nós precisamos entregar o que é do Senhor. Então eu prego, ensino sobre dinheiro. Houve um pastor americano, eu tive pouco contato com ele, mas o pequeno contato que eu tive com ele, ele realmente se tornou um mentor para mim. O nome dele é Jack Stanton. A última vez que eu estive com alguém que o conheci, a pessoa disse, ele já faleceu. O Jack Stanton. Aí o Jack se afastou da igreja, quando criança e tal, etc. Mas isso aí não vem ao caso agora. Ele trabalhava na construção civil, e ele disse que ele era forte, realmente ele era grande, bem mais forte que eu, maior do que eu. E ele então, um dia, arrumou a namorada trabalhava numa lanchonete. E ele foi esperar terminar o expediente para sair com a namorada. E ele está lá esperando a namorada. Enquanto isso, ele levantou da cadeira, foi lá, está olhando lá os doces lá e tal. E quando ele vê, tem uma mão no bolso dele. Ele segurou aquela mão e torceu
torceu. E começou a doer. E o cara começou a gritar: você está me machucando, você está me machucando, você está me machucando, você está me machucando. E ele dizendo: Deus, eu não quero nem me lembrar que eu sou um cristão. Deixa eu imaginar que eu não sou crente. E torcendo o braço do cara, torcendo o braço do cara. E o cara: você vai quebrar meu braço, vai quebrar meu braço. Eu só queria te pedir uma esmola. Ele falou: você só queria pedir uma esmola, você enfiou a mão no meu bolso. Você enfiou a mão no meu bolso, eu não vou te dar nada não. Empurrou o cara saiu correndo. Não vou te dar nada não. Meus irmãos, quando eu lembro disso, meus irmãos, estamos pedindo tantas coisas a Deus, e Deus dizendo: não vou te dar nada não, você enfiou a mão no meu bolso, você reteve o que é meu. Você pode dizer: pastor, não quero ouvir isso, não quero entender isso, não vou acreditar nisso. É ou não é? Estamos enfiando a mão no bolso de Deus, pegando o dízimo e dizendo: eu vou usar isso. E Deus dizendo: não vou te ajudar não, você está enfiando a mão no meu bolso, não vou te ajudar. Não vou te ajudar. Então Deus não abençoa quando metemos a mão no bolso dele. Se dessemos a Deus o que é dele, faríamos mais na evangelização, faríamos muito mais. A igreja progrediria muito mais se nós dessemos, se nós entregássemos o que é do Senhor. Uma irmã tomou conhecimento da visitação. E ela ligou para cá e falou assim: nessa visitação, vocês vão passar na minha rua? Vamos. Ela disse: então, traga 3 envelopes, porque eu estou há 3 meses sem ir à igreja e o dízimo está aqui guardado. Eu fiquei com vergonha, né? Porque ela está há 3 meses, mas tem outros com mais tempo e também não foram visitados. Mas ela disse: 3 meses. Aí alguém foi lá pegar 3 envelopes para levar na casa dessa irmã, para entregar o seu dízimo. Em terceiro lugar, e último lugar, como alcançar as multidões? Disponibilizando nossas vidas. Não tem outro jeito. Eu sou membro da igreja, eu venho aqui, assisto o culto e tal, eu dou meu dízimo e tal, mas não quero trabalhar, não quero servir. Não, Deus quer a sua vida. Ele conta com cada um de nós. No 2º livro dos Reis, tem aquele relato lá daqueles... como é que era? Eles tinham leprosos, né? Os leprosos. Então, eles foram lá, entraram lá no acampamento, os sírios tinham fugido, e estava tudo lá, eles pegaram muita coisa, joias e tal, e comida, e guardaram. Depois, aí vem esse texto aqui: então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo, este é o dia de boas novas, e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então eles podiam ter pego lá tudo lá e guardado, pegado, né, uma carroça cheia de joias e tal, porque os inimigos tinham fugido, e o Israel fechado, com medo, porque os inimigos estão lá fora, né? Os inimigos estão lá fora, e eles estão ali com fome, sem água, sem alimento. E aí esses leprosos vão lá e conseguem. Somos nós esses, irmãos. Nós conseguimos, nós recebemos a bênção, nós estamos salvos, nosso nome está escrito no livro da vida, nós fomos selados com o Espírito da promessa, com o Espírito Santo, e nós vamos para o céu e tal, e não estamos nos apercebendo que há muita gente sem saber, e perdidos, e que vão para o inferno. E então ele diz: se nós não fizermos isso, nós seremos castigados. Vamos lá avisar. Vamos avisar. Vamos avisar. Eu trago aqui a história de um ex-combatente na Inglaterra. Ele foi deixado na guerra, e os soldados passaram, e ele estava caído lá, e acharam que ele estava morto, na neve, e foram embora, mas ele estava vivo. E de repente passa alguém, percebe que ele está vivo, e o leva de volta. E ele vai para um hospital, e ele ficou então, a história... ele perdeu a perna, perdeu um braço, ele perdeu um olho, ele perdeu as orelhas por causa da neve. Ele ficou com uma aparência bem difícil de ser vista. E lá no hospital, ele foi curado. E aí uma enfermeira se encheu de misericórdia dele, e namorou com ele, e se casou com ele. E aí eles planejaram adotar uma criança, mas eles não conseguiram autorização para adotar uma criança, porque eles queriam ter um filho, mas também não conseguiram ter um filho.
E alguém perguntou: o que você vai fazer da sua vida? Ele disse: eu vou estudar, eu vou conseguir a melhor formação que eu puder. E ele fez isso, estudou, conseguiu a formação e dedicou o resto da sua vida naquele hospital, falando do amor de Deus, abençoando pessoas. Deus conta com a nossa vida, disponibilizando a nossa vida. E aí eu quero terminar com 2 textos de Neemias. Quando em Neemias 4,19 ele diz: então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. Então ele diz para todo mundo, porque até esse momento Neemias está trabalhando só com o restante do povo, só com a plebe. Os nobres estão lá, criticando nas suas casas e tal. Aí chega um momento que fala: agora eu quero falar com todo mundo, quero falar com todo mundo. E ele chama: então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Há uma outra versão que diz: e longe do muro. A obra é grande, é extensa, e nós estamos separados uns dos outros, e longe do muro. O outro verso, Neemias, no capítulo 6, verso 3, há um motim, e eles estão querendo pegar Neemias, eles estão querendo matar Neemias, e eles armam uma tenda lá embaixo, e chamam Neemias para conversar. E Neemias diz: por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto, e não posso descer. Por que parar a obra e ir encontrar-me com vocês? Por que parar? Às vezes alguém fala assim: pastor, você não vai conversar com fulano? É uma situação tal, e o seu nome, pastor, está envolvido, e eu sei que, Arildo, eu sei que isso vai dar ruim, e eu digo assim: o que é mais importante para eu fazer? Não é que o tempo cura as feridas, o tempo pode aumentar as feridas. É preciso conversar, é preciso resolver. Mas eu tenho coisas muito importantes para fazer. A Sueli sabe disso. Ela sabe o quanto do meu tempo eu dedico à causa de Deus, à obra de Deus. Então, estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Então, por que parar? Quanta coisa para fazer, quanta coisa para fazer. Na nossa igreja, eu já falei no início, os PGFs. Então, se você não quer chamar o bairro inteiro para sua casa, não quer chamar os vizinhos inteiros, chama os seus familiares. Chama o vizinho que mora do lado, que você de vez em quando conversa. Que você foi visitar o bebê quando nasceu, sei lá, que te pediu oração quando ficou desempregado. Chama esse vizinho. Se precisar, use máscara. Os nossos PGs. Nós precisamos fazer isso. É uma ferramenta. Como ganhar as pessoas para Jesus? Vai por esse caminho. Aí nós temos o livro que nós estamos estudando, o relacionamento discipulador. Que coisa simples, que coisa fácil, que coisa objetiva. E ele começa aqui falando da segurança espiritual. Precisamos ter segurança. Eu preciso saber, se eu morrer hoje, alguém vai falar assim: vai morrer alguém hoje, hein? Se eu morrer hoje, eu tenho que ter certeza, eu vou para o céu. E eu fui, se eu morrer, eu vou dizer: fui para o céu, fui ao encontro do Senhor. Nós precisamos ter essa certeza, e nós precisamos fazer com que os nossos familiares tenham esta certeza, de que vão para o céu, de que estão salvos. Então, primeiro estudo, segurança espiritual, aí toda orientação. Então vamos fazer isso, vamos estudar a Bíblia em casa, vamos estudar a Bíblia. Aí nós temos o treinamento contínuo da testemunha contagiante. Nós paramos no final do ano, ainda não reiniciamos. Eu vou deixar para reiniciar depois do dia 27. Não é para todo mundo. É um trabalho feito com pequenos grupos. Mas eu tenho 2 grupos que eu quero trabalhar e estou pensando num terceiro grupo, terceiro horário. Então, um grupo pequeno. Treinamento para evangelização pessoal. O Conexão, que também nós temos aquela pesquisa. E domingo nós vamos já trazer a resposta e começar, porque eu quero no dia 27, eu quero conexão, introdução em novo estilo, recepcionando lá embaixo, fazendo o trabalho como deve ser feito. Nós temos o Atitude Radical. Esses dias um pastor me ligou pedindo a agenda do Atitude Radical. Eu fiquei, graças a Deus, aliás, não só o pastor que me ligou, mas o editor dessa revista.
tá? Os dois estavam juntos no gabinete dele. E ele ligou pedindo: pastor, manda para mim a agenda do Radical. Daqui a pouco vem encontro de casais. São tantas atividades que nós podemos apoiar. As faixas etárias, a embaixada, os embaixadores estão voltando aí, tem um grupo querendo ajudar o Lobo, né, o Antônio Lobo, e também as mensageiras. Então, graças a Deus por isso. São tantas atividades. Então, como alcançar as multidões? Primeiro, tendo uma visão das multidões. Nós precisamos ter essa visão. É uma multidão. Arcando com os custos. Nós precisamos pagar a conta. Arcando com os custos. E disponibilizando nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus abençoe a nossa querida primeira Igreja Batista em Éden. É uma igreja fantástica, a nossa igreja. Então, que Deus continue nos abençoando. Amém? Eu quero terminar fazendo algumas comunicações. Eu quero pedir a Jaqueline para ela pode vir. Eu quero destacar o seguinte, algumas coisas já falei. A nossa maquininha, ela está com problema, tá? Aquela maquininha que é usada ali, então a gente não está usando. Então, eu quero pedir, quem puder fazer transferência bancária para a gente, é muito mais seguro, tá? E nós temos muitas pessoas. A maior parte dos dízimos hoje entram por transferências bancárias. Muitas pessoas não se identificam. Aí a gente tem lá aquele valor, é somado, todo o extrato é mandado para o despachante, para o nosso contador. Então, mas a gente tem muita gente que a gente não consegue identificar. Agora, no encontro de pastores, muito antes da pandemia, muito antes, talvez há mais de 5 anos, vários ali, estavam falando sobre isso. Há pessoas que não querem se identificar. Então, é com cada um. O que uma mão faz, a outra não deve ser vista. Então, quem não quiser se identificar, tudo bem. Mas tudo é contabilizado como dízimos. Tá? Quando é uma oferta designada, ela vai, então, para aquela designação. Então, a maquininha está com problema. Você pode fazer transferência, pode trazer o dízimo, né, botar no envelope, pode usar o meio que você puder. Sobre as nossas cadeiras, nós paramos de falar sobre as nossas cadeiras. Nós temos prestações de 1916 que estamos pagando e vamos pagar até julho. Então, se você tem uma folguinha financeira e um coração assim inclinado para a causa de Deus e puder ajudar, cada cadeira dessa custou em média R$200, porque nós compramos em 3 etapas e as últimas custaram bem mais, mas cada cadeira custou R$200. Então, eu vou dar R$20 para ajudar na cadeira. Eu vou dar uma cadeira, sei lá. Ajuda. E tem envelope para cadeira, você pode colocar cadeira. A gente sabe, alguém se sensibilizou e está ajudando a pagar as cadeiras. Tá? Domingo que vem, vamos realizar uma reunião de obreiros. E nós vamos realizar no horário normal. Então, depois do culto, depois da EBD. E, claro que a reunião de obreiros é só para os líderes da igreja, né? Então, eu peço que os líderes façam esse sacrifício domingo que vem, para a reunião de obreiros. Logo mais, eu já falei, vamos ter o culto missionário, eu espero que você esteja aqui. Quando eu falei sobre o pastor vir pregar, eu acabei não concluindo. É porque ele vem pregar aqui. Imagina chegar aqui e encontrar esse salão pela metade. Eu vou ficar com pena. Ele poderia estar pregando numa outra igreja grande, cheia, lotada, né? E vir aqui. Então, eu quero pedir muito para que você venha, para que tenhamos uma boa assistência logo mais à noite. Tá bom? Então, minha oração é que Deus te abençoe, nos abençoe a nossa igreja. E vamos juntos, irmãos, vamos juntos. Nós somos a família de Deus. Nesse CEP, Avenida Roberto Silveira, 232, se reúne a família da primeira Igreja Batista em Éden. O meu sonho é que um dia nos tornemos uma família muito feliz. Amém? Deus nos abençoe. Jaqueline.